Agora deu certo. Olá, pessoal, todos que estão nos acompanhando, queridos acadêmicos, nobres professores, demais colaboradores da faculdade e todos que estão nos acompanhando, boa noite. Boa noite aqui aos nossos convidados de hoje, professora e coordenadora do curso de Educação Especial, professora Vanusa, e também a psicóloga e professora Marajane. Sejam bem-vindas. Estamos iniciando o segundo dia da terceira semana da integração científica FADENORTE, com o tema Revelando Possibilidades Online na Conjuntura Pandêmica. Hoje vamos dialogar sobre um dos maiores desafios para todos nós nesse tempo de pandemia: a saúde mental e emocional. Isolamento social, medo e incerteza com o futuro. Mudança no ritmo das relações sociais, home office, expressões nunca antes ouvidas, como agora, né? E de que forma conseguiremos sair bem, emocional e mentalmente desta crise, em meio a tantas notícias devastadoras para a humanidade? Momentos como este despertam medo e fazem emanar diversas outras emoções e sentimentos. Sabemos que a saúde emocional é caracterizada pela capacidade de fiscalizar e gerenciar alterações de comportamento que influenciam nossas atividades diárias. Será possível controlar a nossa mente e as nossas emoções? É isso que vamos procurar esclarecer através aqui desse nosso diálogo e da palestra da nossa professora, psicóloga Marajane, pessoa na qual eu tenho uma admiração muito grande. Tive a oportunidade de caminhar com ela junto do mestrado, sermos colegas no mestrado em Ciências da Educação. Mais uma vez, o destino nos coloca frente a frente para estar discutindo e temas direcionados à educação. Sejam bem-vindos e eu vou estar passando a palavra para a professora Vanusa apresentar a nossa convidada especial de hoje. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento, prezados professores, acadêmicos, recebo meus cumprimentos. Boa noite, doutor Célio, e boa noite à professora Marajane. Quanta honra fazer parte desse momento, já que está se fazendo histórico para a FADENORTE e para todos nós. Hoje, a FADENORTE se sente agraciada com a sua presença no nosso evento, professora Marajane. De forma singular, o curso de licenciatura em Educação Especial, que em meio a tantas disciplinas durante o curso, tanto ouvimos falar de transtornos, distúrbios, emoções e sentimentos. E tantas coisas assim têm afligido as pessoas nesse tempo de isolamento social. Saúde mental e emocional em tempos de pandemia. É nessa dinâmica que apresento a nossa convidada especial de hoje. Professora Marajane de Alencar, psicóloga e psicopedagoga. Mestre em biotecnologia aplicada à saúde e em ciência da computação. Especialista em atendimento sistêmico de famílias e redes sociais. Especialista em obesidade e síndrome metabólica. Especialista em psicologia forense e jurídica.
terapeuta de famílias e de casais, conciliadora e mediadora de conflitos. Nossa live será dividida em 2 momentos, o primeiro com a explanação da temática, e em seguida lançaremos algumas perguntas que chegaram até nós. Passo neste momento a palavra à professora Marajane, com muita honra. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, professora. Eu que agradeço, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, e compartilhar um pouco com vocês dessa semana aí, né, que é tão importante de integrar essa questão aí, principalmente por meios, né, online, de uma forma que facilita a chegada de tanta informação para quem precisa dela. Então, é uma honra estar aqui. Boa noite aos acadêmicos, muito bacana, né, esse evento que está aí proporcionando um aprofundamento de temas tão importantes. Então, assim, falar, né, de saúde mental e emocional em tempos de pandemia é um momento que nós realmente precisamos parar um pouco, né, no sentido de buscar um entendimento do que está acontecendo. Nós não podemos negar que é um momento que, né, ninguém sairá dessa pandemia ileso, né? É um momento de dor, é um momento de crise, é um momento de angústia, e ter esta consciência é enfrentar o presente, né? O estresse surgido com esse isolamento, né, diante dessa pandemia, ele demanda sobre o corpo humano um grande esforço mental, né, e emocional. Nós temos aí percebido que a gente tem ficado aí, né, ansioso, as pessoas têm se tornado ansiosas devido à situação, aí surge, diante da ansiedade, um medo imenso com o que não se sabe que vai vir, né, essa dificuldade que nós temos, nós gostamos muito de saber o que vai acontecer, né? A gente não tem certeza do amanhã, mas a gente gosta de se autoprogramar, isso é uma necessidade humana. E quando a gente se vê diante de um momento de pandemia em que a gente não esperava um isolamento de uma forma tão forte, né? Exigiu aí da gente um isolamento muito diretivo para cada um, esse afastamento, ele gera em nós uma dificuldade de lidar com outras questões que aí nós vamos ter, por exemplo, ficar em casa, né? Essa é uma grande fonte, vamos pensar aí, né, de estresse, o estar em casa de forma forçada, vamos dizer assim. E o estar em casa acompanhado com todos os membros familiares, né? Então, quando a gente pensa nessa questão, a gente pensa assim, nossa, como que eu vou lidar, como que eu vou ensinar a tarefa para os meus filhos, como eu vou dar conta do serviço da casa, e vem questões muito particulares de cada família, né? Então, as pessoas com necessidades especiais, por exemplo, elas, no dia a dia, elas já têm uma série de atendimentos que elas precisam ser atendidas nessas necessidades. E, diante disso, a família está tendo que assumir esta questão. Então, nós estamos percebendo que é muito estresse em cima das famílias, né? Então, nós vamos perceber que vem um questionamento muito grande em relação a quando esta pandemia vai passar. Nós sabemos que vai passar, mas nós não sabemos o quando, né? E isso gera muitas incertezas, muitas dificuldades que a gente... medos, né? E essas dificuldades do dia a dia. Essa questão da convivência, se a gente não tomar cuidado, a gente cria um estresse no dia a dia no sentido de que situações que antes a gente não estava acostumado a lidar, a enfrentar, nós estamos sendo obrigados a ter que ter esse enfrentamento neste momento. E aí, assim, surge com isso vários sintomas emocionais que nos levam a ter uma situação de pensar assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer com essa ansiedade que eu estou tendo, com esse medo que eu estou tendo?
né? A ansiedade, a gente fica muito preocupado com o futuro, né? O amanhã, o que vai ser o amanhã? Então, muitas vezes, isso vem acompanhado do medo e podem aparecer sintomas físicos, cognitivos, né? Os sintomas do relacionamento também vão aparecer aí, né? E muitas vezes a gente está sendo obrigado a ficar sozinho, e muitas vezes esse estar só, ele nos deixa com um sentimento de sofrimento. Peraí, eu estou só, mas eu estou me sentindo só, porque a gente precisa até fazer uma divisão aí em relação ao estar só e ser negativo, e o estar só no sentido de uma solitude, né? O estar só, ele pode ser benéfico. Nós temos que saber aproveitar esse momento e direcionar nossas energias para aquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, se eu gosto de assistir um filme, fazer algum trabalho manual, o próprio cuidar da casa, né? São situações cotidianas que nós fomos deixando com a correria do dia a dia. E aí vem um paradoxo muito grande. A gente sempre reclamou, né, que não tinha tempo para nada, e de repente o tempo está à nossa disposição. Nós viemos de uma era de falar assim, nossa, família, nossa, os posts, né, há um ano atrás, eles eram de piadas, fazendo justamente um questionamento, tipo assim, quem é essa pessoa? Né? Eu conheço essa pessoa, quer dizer, o marido, a esposa, os filhos, por quê? Porque não havia um encontro. E agora nós estamos de frente com isso, temos que lidar com essa situação. O estresse, ele não é só, vamos pensar aí, do cuidador, do pai, da mãe. As crianças também estão estressadas, né? E precisa haver aí um olhar, né? Do quanto que esse estresse, ele prejudica o dia a dia. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma baixa no nosso rendimento. Uma questão importante também é que nós vamos perdendo o foco, né? Peraí, mas qual que é o meu foco? O que eu vou fazer? Como que eu vou direcionar a minha energia? E isso, muitas vezes, isso fica perdido, né? O foco, ele vai sendo perdido com o fazer, com os cuidados do dia a dia. E muitas vezes o sentimento no fim do dia é assim, nossa, estou muito cansada e eu não fiz nada. E esse cansaço, ele advém pela perda do foco, né? Então, se a gente não tem um foco, a gente vai perdendo a própria questão da motivação, né? Então, por isso que, né, eu vou passar umas dicas que a gente precisa, né, ter um mínimo necessário de uma rotina, para que essa rotina, ela nos dê a sensação de um dever cumprido. E aí, sem falar que a gente se cobra demais, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, porque além de cobrar muito da gente, a gente está cobrando do outro. E isso vai ter uma sobrecarga emocional. Então, quando a gente fala, inclusive, dessa saúde mental, né, é a gente estar de frente com esse presente, porque também não adianta negar a pandemia, né? Pesquisas, inclusive, têm mostrado que o efeito negativo do isolamento, ele é muito maior para quem resiste a cumprir esse isolamento. Tem uma resistência, então é como se a pessoa sofresse mais. Então, às vezes, a gente precisa ter esse enfrentamento de entender que nós somos vulneráveis, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um mês, daqui 2, né? Tá tudo muito incerto. Então, a gente tem que voltar um pouco o nosso pensamento para o hoje. Hoje, o que eu posso fazer hoje? Então, um planejamento, ele é importante, né? Quando a gente pensa nas crianças, nos idosos, né? Se a gente não tem como fazer uma orientação, a gente tem que arrumar aquela pessoa que consiga ter um diálogo, né, à altura, diretivo, para que a pessoa não se estresse mais ainda. Porque o ideal é a gente buscar, né, sair desta pandemia com menos danos possíveis. Quanto menos danos emocionais, melhor. E como que eu vou fazer isso, né? A gente pensa 1000 coisas no
no dia a dia. E uma das coisas importantes para a gente pensar é qual que é o meu controle que eu tenho em relação a esse pensamento que eu estou tendo. Porque nós não temos controle em relação ao número de dias que vai durar a pandemia, quando que as aulas vão retornar, as aulas presenciais vão retornar, né? O ser humano, ele é essencialmente um ser que necessita do relacionamento social. Então, nós temos que entender que nós estamos, né, reclusos, mas nós estamos conectados. Conexão é o próprio funcionamento cerebral, né? O cérebro, o funcionar cerebral, ele é através de conexões. Então, isso é biológico do ser humano. Então, se nós estamos passando por um momento que se torna difícil o contato, nós temos que encontrar outras formas de fazer com que isso aconteça, para que a gente não adoeça, né? Então, vamos pensar aí, as crises de ansiedade, né? Tem pessoas que estão desenvolvendo grandes crises de ansiedade devido a essa dificuldade. Eu quero ir na rua, eu quero fazer uma caminhada com meus amigos. Quer dizer, a gente tem que tentar encontrar outras formas, né? Porque esse momento ele vai passar. Só que o fato da gente saber, né? O que a gente sabe é que a gente não sabe quando vai acabar. E isso gera um medo muito grande. O estar no presente, né? Nós, seres humanos, a gente foge muito do presente. A gente vive em torno de 70% do nosso pensamento no passado, em torno de 25% no futuro e apenas 5% no presente. E esses 5%, se a gente consegue ampliar um pouco, né, e diminuir o remoer o passado e tentar diminuir um pouco a busca do amanhã, nós vamos tentar viver o momento, né? Viver o presente, tentar saborear a vida, o buscar o contato humano dentro de casa, né? A maioria de nós estamos aí acompanhados, mas algumas pesquisas, inclusive, mostram também que muitas pessoas que sofrem de solidão, elas estão sofrendo de solidão, que é o se sentir só, acompanhadas dentro da família, num casal, num relacionamento. Então, o se sentir só é que é o problema, né? Por isso que a gente tem que buscar essa questão do se conectar. E se conectar como? Né? De várias formas, através de uma videochamada, né? Através de brincadeiras dentro de casa, com quem está recluso ali, né? Então, nós temos que encontrar outras formas. Eu acho que o mais difícil está sendo essa questão que nós temos que buscar essa flexibilidade em relação à vida diária, né? Então, a gente fica com muito medo de inovar e mudar. E a mudança, esse momento, ele é um momento de mudanças. Não tem como a gente fugir disso, né? A mudança, ela é necessária e não tem como a gente falar. Muitas pessoas perguntam assim, quando tudo vai voltar ao normal? Será que é possível voltar ao normal? Depois de tudo isso que nós estamos vivendo, né? O normal, o nosso normal hoje é dentro da pandemia, né? O normal, ele mudou, e aí nós estamos encontrando tantas estratégias, nós aprendemos muito, né? A história mostra isso, né? O quanto que o ser humano mudou nas grandes tragédias do passado, em guerras, após outras pandemias, né? O ser humano, ele sempre expande. E a partir dessa expansão, é que nós temos que tentar enxergar também, peraí, se eu não estou conseguindo tirar nada de aprendizado nisso, o que eu vou ter que fazer para que eu não adoeça? Né? Porque aí também a pessoa, ela tem que tentar buscar formas de lidar com a situação no presente, né? Fugir do presente não é uma possibilidade sempre. De vez em quando a gente consegue, a gente fantasia, a gente usa mecanismos de defesa, mas nós temos que buscar enfrentar esta realidade, né? Porque senão nós vamos desenvolver aí outros tipos de transtornos, né? A ansiedade, a própria depressão, né? Desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo, né? E aí vai uma série de transtornos
justamente pelo não enfrentamento do que está aí posto para nós hoje. É mais ou menos assim, o que eu tenho para hoje? Hoje eu tenho, não posso sair, né? Não posso trabalhar presencialmente em determinados tipos de trabalho, né? Peraí, eu posso fazer trabalho remoto? Vamos fazer, vamos aprender, né? Tá todo mundo aí aprendendo a mexer com a questão, né, de mídias digitais, redes sociais. Tá sendo um grande aprendizado, coisas que às vezes a gente nunca pensou em fazer, nós estamos fazendo. Então, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos flexibilizando a nossa forma de atuar no mundo. Né? Então, essa flexibilização, ela é uma das principais características da saúde mental. O que é adoecedor na saúde mental? Rigidez. Se eu não aceito o novo, eu quero me manter da forma que eu era antes. E isso, inclusive, a gente percebe, por exemplo, nos relacionamentos, as pessoas falam assim, mas você mudou, você não é mais o mesmo, né? Nós sempre mudaremos, né? Sempre. Lógico que nós vamos ter um contínuo básico da nossa personalidade que não muda. Mas, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente expande a nossa forma de atuar no mundo. E aí a gente vai descobrindo novas formas de lidar com as pessoas, com os relacionamentos, né? Então, lidar com a saúde mental é atuar conscientemente nessa questão, essa pergunta que eu coloquei em relação ao controle. Peraí, eu tenho controle sobre o que eu estou pensando? Isso é uma técnica, inclusive, que a gente usa para facilitar essa fuga da realidade. Né? A gente fica aí com medo, peraí, o que eu vou fazer daqui a um mês? Eu não estou tendo dinheiro para me sustentar, eu não tenho um trabalho. Peraí, você tem controle sobre o que você está pensando? Se sim, ótimo, vá agir. Agora, se você não tem controle, não adianta você pensar em coisas muito pequenas, o que gera muito estresse. Tem até uma metáfora que a gente usa, né? É como se eu olhasse para a floresta e não me apegasse a todas as plantas que tem na floresta. Eu tenho que olhar a floresta como um todo. Né? Diante da pandemia, se eu olho cada coisinha que acontece, eu não vou dar conta de enfrentar a situação. Né? Eu tenho que ter noção do que está acontecendo, mas eu não vou dar conta de controlar o número de casos, né? Eu quero saber como que a coisa está acontecendo em relação ao tratamento. Ótimo, escolha um jornal por dia, veja se esse jornal não te faz mal, porque às vezes os jornais sensacionalistas, eles nos levam a uma angústia muito grande, e aí essa angústia, ela vem, gera medo, aí eu vou querer resolver a questão. E aí é onde o ponto do que a gente não tem o controle. Eu não vou conseguir resolver determinadas situações que não estão no meu controle. Né? Então, assim, não é controlar o mundo, não é nesse sentido. É no sentido de tentar fazer com que a sua saúde mental ela seja preservada. Porque se eu for preocupar em resolver tudo hoje, não vou dar conta. Então, é como se fossem, né, gotas homeopáticas. Hoje eu dou conta disso, né? Então, por isso que essa questão que eu falei da rotina é tão importante, né? São situações aí que a gente precisa pensar, né? Porque o estresse, ele vai gerando os outros sintomas, perda de memória, né? Às vezes a pessoa fala assim, gente, mas ontem eu li isso, não estou lembrando hoje. Mas é justamente por quê? Porque perdeu o foco. O foco, a gente vai fazendo uma coisinha aqui, amanhã faz várias coisinhas diferentes e nós temos que tentar terminar aquilo que a gente começou. Porque aí, senão, vem mais essa sensação aí, né, de não estou dando conta, não estou fazendo nada, estou fazendo muita coisa, fico cansada e a coisa não rende. Né? Então, é a gente pensar aí em termos de dia a dia mesmo. Né? Então, para esse enfrentamento, é necessário a gente sentir, tentar identificar e nomear o nosso sentimento. Nós temos dificuldades, né? O que você está sentindo? O mineiro, então, fala assim, estou com um trem na barriga. Né? Nós mineiros usamos o trem. É como se fossem borboletas na barriga, né? Exatamente.
Então, assim, nós temos que aprender a nomear, né? Ah, eu estou angustiada, eu estou triste, né? Eu estou com raiva. E nós, ao nomear o sentimento, a gente dá um direcionamento melhor para aquilo que a gente está sentindo. A gente precisa tentar compreender, né? O que essa angústia está nos causando, né? Então, a gente precisa ter essa reflexão e tentar entender que nós somos vulneráveis. E aí, uma coisa básica também não a gente não precisa tentar ser super-homem, né? A Mulher Maravilha dá conta de tudo, né? Existe muita comparação também nas famílias, fica comparando, né? Ah, eu faço assim, faço assim. Peraí, cada um vai levar os dias de uma forma diferente. São muitas peculiaridades que estão aparecendo nesses relacionamentos. Então, a família que não se encontrava, eu lembro que há uns meses atrás, meu filho fez contas de tempo que a gente se encontrava durante o dia. Tal dia a gente ficou 45 minutos juntos. Quer dizer, hoje, se está todo mundo dentro de casa, esse tempo ele vai sobrecarregar. Então, se eu consigo passar pela pandemia de uma forma em que eu não busco conflitos, porque tem pessoas que vão buscar, né, formas de querer resolver situações rápido. Olha, tem que resolver isso, tem que conversar sobre isso hoje, e isso tem que ficar resolvido desta forma. E aí, às vezes, até impondo a forma de pensar, o que também vai gerar conflitos familiares, né? Então, tentar entender o que o outro está passando também. Por isso que não precisa haver comparações da forma de agir e da forma de enfrentamento. Tem que haver o respeito, né? E quando a gente perceber algum membro dentro da família que esteja ali mais calado, mais recluso, sem querer contato nenhum, o ideal é que se pergunte como você está se sentindo, né? E muitas vezes para a gente não negar o sentimento do outro, falar de sentimento aproxima, então isso é importante. Como você se sente diante do que nós estamos passando? Né? Os idosos, por exemplo, está uma sobrecarga terrível sobre eles, justamente porque eles são do grupo de risco e muitas vezes eles ficam mais irritadiços e com isso não há uma troca, né, do sentimento do que o idoso está passando. Então precisa haver essa busca, né, de escuta, né, para haver trocas saudáveis dentro da família. Não é fácil, né? Uma casa que às vezes ficava ali com um membro por dia, ou às vezes ninguém, de repente tem 10, né? E o Brasil tem essa característica de famílias grandes, né? As nossas famílias aqui, elas não são tão pequenas como em outros países, então é muita gente dentro da casa, né? É uma circulação muito grande, e isso gera situações que nós podemos evitar pacificando a conversa, tentando ouvir o outro. Essa questão da escuta familiar também, ela gera uma saúde emocional mais tranquila, mais diretiva. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir compreendida e acolhida, né? Então, todos esses fatores são importantes para a gente lidar com essas dificuldades que nós estamos vivenciando aí, né? Em pleno 2020, que todo mundo achou que a gente já ia estar usando, eram umas naves espaciais, né? Para poder ir ali na esquina, e de repente nós estamos aí fazendo higienização de mãos, lavando mão, passando álcool, né? Quer dizer, nós estamos tendo que ter cuidados que a gente achava que nem era necessário tanto assim, né? Então nós tivemos que reaprender a lavar as mãos, como que lava, né? Quer dizer, coisas bem básicas que deveria ser mantida ao longo dos nossos dias. E aí, isso também dá um ar de, será que eu estou fazendo? Será que precisa tudo isso? E à medida que a gente vai tomando esses cuidados, a tendência também é a gente acostumar com esses cuidados. E aí a gente fala assim, não precisa não. Por exemplo, alguns casos do contágio do Covid tem acontecido quando a pessoa chega com as compras do supermercado. Por quê? Foi lá com a máscara, usou o álcool gel, só que na hora que chegou com as compras, a primeira coisa que fez foi tirar as máscaras, né, deixar para lá e fazer a higienização
dos produtos. O ideal é que se mantenha essa máscara até fazer essa higienização. Então, são cuidados muito básicos que, às vezes, a gente até despreza, né? Ai, cansei, não quero. E nós temos que manter. Essa vigilância também, isso também cansa. E causa um estresse mental. Né? Será que eu fiz direito? Será que eu limpei direito? Será se é garantido que o álcool gel vai limpar? Água e sabão realmente garante? Né? A gente ainda tem que ter esse cuidado de não vir com pensamentos pessimistas demais. A ciência está mostrando para a gente o que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que buscar lá, peraí, eu quero informação segura. Procure o site da Organização Mundial de Saúde, né? O Ministério da Saúde do país, para obter informações seguras. Porque se a gente pegar também todas as informações, né? As fake news, por exemplo, que chegam por WhatsApp, tem causado muitas dificuldades e aumenta o medo, por quê? Porque gera insegurança. Uau, mas falaram que era isso ontem, hoje já estão falando que é outra coisa. Quer dizer, a pessoa nem procurou saber se aquilo é seguro. Então, olha para vocês verem que isso gera mais medo nas pessoas. Por isso que é importante a gente filtrar o que chega, né, na nossa casa, com os membros mais idosos, com as crianças, a gente tem que ter uma linguagem, né, à altura da criança para falar, até para a criança também não começar e ficar estressada com a situação. Porque o medo, ele vai gerando aí situações em que a criança, ela não consegue decodificar, porque ela não sabe nem falar o que ela está com medo. Ela só está sentindo alguma coisa, né? Então, são situações que nós temos cada vez mais nos manter e fazendo direitinho e repetindo, né? Para que não volte a situação do passado, a gente desacreditar das orientações. Então, é um momento tenso, é um momento de dor, nós temos que entender que é um momento de crise, que é um momento angustiante. Por quê? Porque nós somos vulneráveis, mas nós também temos que acreditar que a situação vai passar, né? A história mostra também que já passou várias situações parecidas com essa, inclusive algumas até mais trágicas, né? Com um número de mortes muito mais elevados, porque hoje nós temos aí tanto a questão da informação como meios, né, para a gente se prevenir melhor. Né? Então, nós temos que ter essa consciência também, que nós estamos mais aí, vamos dizer, adiante por causa das questões práticas mesmo, nós temos instrumentais, os hospitais estão melhores equipados, né, do que no passado, então, nós também temos que valorizar o que tem de bom na atualidade, né, para a gente não ficar também só com pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, eles são muito invasivos, né, então, algumas pessoas, inclusive, elas desenvolvem transtorno obsessivo compulsivo devido ao nível de ansiedade que está muito alto, né? Ela tem esses pensamentos constantes e invade, é como se invadisse a mente da pessoa. Dependendo da situação, se for um nível elevado de ansiedade, esta pessoa vai necessitar de um tratamento medicamentoso, né? Então, a ansiedade é a mesma coisa, é isso que nós temos que entender. Muitas pessoas, elas vão precisar serem avaliadas por um profissional da área da saúde. O que não quer dizer que é só um psicólogo, não, tá? Porque a saúde mental, ela não é uma área que é só de psicólogo e psiquiatra, né? A atenção básica tem uma importância vital no acolhimento dessas pessoas. Então, em alguns momentos, nós teremos que encaminhar essas pessoas para fazerem essa avaliação, porque se isso estiver paralisando a pessoa, ela vai precisar tanto da psicoterapia, como pode precisar do medicamento. Né? Então, Professora Marajane, aqui eu quero agradecer aqui as contribuições aqui dos nossos acadêmicos, e o Renan, acadêmico do curso de engenharia, ele fala que teve que mudar muito seus hábitos, né, devido a essa pandemia, né, e a Juliana, também acadêmica aqui, diz que traz muito estresse, muita nostalgia, e eu queria aqui compreender como que a gente pode se adaptar a esse isolamento social e cuidar da saúde mental. E aí é uma questão, de novo, da flexibilidade, né? Nós vamos ter que reaprender a lidar com novas situações.
Nossa rotina, ela ficava muito bem demarcada antes da pandemia, porque a gente tinha uma rotina, né, pré-estabelecida, que foi pré-estabelecida durante algum tempo, né? Para enfrentar essa nova rotina, o ideal é fazer realmente uma listinha para que diminua esse nível de ansiedade, para pensar assim, olha, eu fiz uma listinha ali com 10 coisas, eu preciso cumprir elas as 10 naquele dia? Não. Põe uma média de 6 a 7, se eu cumprir, ok. Para reduzir justamente esse sentimento que a gente fica de, nossa, eu estou tão cansada e não fiz nada. Às vezes a pessoa até fez, mas ela não consegue trazer isso à consciência. Então, lidar com novas rotinas é difícil, por quê? Porque trata-se de mudança. O ser humano, ele tem a tendência a querer a não mudança, que é a homeostase, né? E quando essa mudança chega, justamente vai ter um movimento, né? Pode falar, Vanessa. Aí a gente entra na segunda pergunta que nós recebemos, que eu queria direcionar, a senhora já começou a expor sobre ela, que são ações práticas e simples, né? Muitas vezes que a gente fica buscando a complexidade, mas ações práticas e simples que podemos ter no dia a dia para mantermos essa saúde mental e emocional. Isso aí é bem básico, é do dia a dia mesmo, é básico, né? Então a gente precisa ter essa rotina em mente, no sentido assim, vou fazer uma listinha, vou seguir essa listinha, mas nós temos que lembrar também que uma das principais questões que a gente tem que ter em mente é o não se cobrar punindo, porque algumas pessoas, elas pensam assim, olha, mas eu me propus a fazer e não fiz. Aí a pessoa se pune. E ela se pune como? No emocional mesmo. Ela se pune se achando incapaz, se sentindo, eu não dou conta. Então, esse sentimento, né, da autocobrança, ela aumentou muito com esse isolamento. Então, o ideal é não cobre tanto de você, seja um pouco compassivo, né? Se acolha um pouco, né? Falar sobre isso, mas isso é difícil, o que é se acolher, né? É se autorrespeitar. Peraí, eu fiz a listinha, não consegui cumprir, mas eu fiz por ordem de preferência, por exemplo, qual que é o mais importante? Eu vou fazer a listinha assim, do que eu preciso cumprir naquele dia, de forma mais diretiva, eu preciso cumprir essas 5 coisas aqui. Então, não se cobre, e não se cobre demais dos outros, né? Respeite, e respeite-se, né? Nós estamos falando aí de algo que é bem básico, né? Eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer também no meu tempo, porque com o estresse, às vezes a gente não consegue. Vai ter dias que a gente vai estar um pouco mais desanimado, vai ter dias que a gente vai estar um pouquinho mais animado. Então, assim, a gente tem que aproveitar esses momentos, e o dia que a gente não estiver muito animado, primeiro se respeitar. Agora, tem que ter o cuidado para não ficar prostrado, porque aí a tendência é piorar. Peraí, eu posso me forçar hoje a fazer o quê? Né? Vou ouvir uma música, que é uma coisa que eu gosto. Então, assim, se dê algo, né? Se respeitando, e se cuide também, né? Se cuidar, os serviços, na maioria, estão fechados. O salão está fechado, não tem como cortar o cabelo. Peraí, dê um jeito. Arrume alguém ali da família que sabe fazer, não sabe fazer a unha, vai lá, tenta fazer mais ou menos, né? Mas é se cuidar, coisas básicas. Isso acaba trazendo assim, uma ansiedade, né? Esse isolamento. Então, essa ansiedade, professor, associada à sensação de que sempre estamos sujos, pode levar ao desenvolvimento do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo? Isso, o pano de fundo do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, é a ansiedade mesmo, né? E aí, assim, nós já estamos aí limpando tudo, a gente já fica, né, com medo de tocar nas coisas. Geralmente, a pessoa que desenvolve o TOC, ela já tinha algo, né, uma predisposição, porque tem fatores genéticos e fatores ambientais, né? Então, geralmente,
as pessoas, se esse nível de ansiedade foi extremamente alto, por isso que é aquela questão da medicação. Às vezes a pessoa vai ter que tomar uma medicação para não desenvolver, né, um pânico, uma síndrome do pânico, o toque. Então, geralmente, essa pessoa ela já tem um histórico de crises de ansiedade anterior, né? E aí nós temos que tentar, né, manter essa limpeza sem fazer dessa limpeza uma tortura, porque aí gera sofrimento, né? O toque é a pessoa pensa muito naquilo, né? Que é a obsessão, e ela age, que é a compulsão, né? Para poder aliviar o estresse da obsessão. Então, é como se ela fica ali, vamos pensar na própria limpeza. A limpeza, a pessoa começa a limpar, aí ela vai lá, limpa uma vez, daí a pouco ela está fazendo uma limpeza excessiva de 5 vezes em 1 hora, sendo que não houve nada que foi tocado, não haveria essa necessidade, né? Então, a pessoa tem que se auto-observar também, para que isso não aconteça de uma forma extremamente negativa. Mas, na maioria das vezes, a pessoa já tinha algo anteriormente, né? E aí a pessoa... Eu chego em casa, professora, lá da garagem, na hora que o portão abre, minha esposa já me grita, vai direto para o outro banheiro, não entra aqui não, entendeu? Então a gente... É porque são cuidados básicos, né? Tirar o sapato do lado de fora, né? Se encostou, se teve muito contato com pessoas, a roupa tem que deixar, né? O povo estava até pondo bilhetinho nos condomínios, né? Porque o pessoal estava tirando a roupa no corredor do apartamento. Então, geralmente, a gente faz o cantinho, né, do antes, e tem gente usando até fita crepe para contornar, para deixar lá um tapete molhadinho ali com água sanitária para passar o sapato, se não vai tirar o sapato na entrada. Quer dizer, são cuidados muito básicos. Mas nós temos que ter cuidado para levar isso de uma forma mais tranquila, para não virar neura também. Né? A situação é grave, mas nós temos que ter esse cuidado de manter aí a coisa de uma forma light, vamos dizer assim. Sim. Já pegando o gancho da fala da senhora, professora, a respeito do transtorno, e quais são os sintomas, diante de quais sintomas que a gente vai perceber, não, eu preciso de uma ajuda clínica? A gente tem que observar quais alterações que a pessoa teve ali na vida dela, né? Geralmente a gente avalia, principalmente assim, a pessoa altera o sono, por exemplo, ela começa, se ela tinha um sono tranquilo, de repente ela para de dormir, dá insônia, ela fica agitada o dia inteiro, quer dizer, nós não vamos olhar uma área só, nós vamos olhar várias áreas, né? Alterou a alimentação, né? Ou está comendo de mais ou de menos, né? O sono também ele pode ser ou de mais ou de menos, ou a pessoa está dormindo o dia inteiro, por exemplo, né? Então, nós vamos olhar a questão do funcionamento no dia a dia ali da pessoa. Ela está funcionando, ela está conseguindo resolver o básico do dia a dia, ou ela não está resolvendo nada? Então, assim, são alterações na vida da pessoa, de uma forma de várias áreas, em que ela vai estar com dificuldades desse funcionamento normal, e isso vai afetar. Por exemplo, quando a gente tem uma noite mal dormida, no início da pandemia, isso foi muito comum, a gente perder o sono, ainda tem pessoas que estão perdendo o sono, 3, 4 horas da manhã não dorme mais. Quer dizer, se isso perdura 30 dias, né, perdendo o sono, comendo de mais ou de menos, não estou tendo fome nenhuma. Quer dizer, aí a gente pode fazer, né, uma avaliação, que talvez seja interessante, procurar atenção básica para fazer uma avaliação, né, para avaliar, porque aí o profissional realmente, né, nós vamos ter dicas, mas quem vai avaliar realmente é o profissional, né, que pode ser um profissional que sempre não vai ser só o psicólogo ou o psiquiatra, pode ser um enfermeiro lá do posto de saúde, né, que vai fazer esse acolhimento, né, então o ideal é que seja um profissional da saúde. Muito bom, professora. Aqui nós temos aqui a participação do Gustavo, aqui, do professor Arilson também. Gustavo fala que o distanciamento social, as pessoas têm que ter novos hábitos, né? Ler livros,
colocar em prática algum hobby, né? E o professor Arilson também concorda que a gente tem que ter uma programação diária do que a gente deve fazer para a gente estar melhorando a nossa saúde mental, emocional e até mesmo física. Nesse sentido, professora, eu quero perguntar o seguinte, vemos muito falar em atividade física nessa época de pandemia. Então, qual a importância de manter uma rotina de atividades físicas para a saúde mental e emocional? Olha, tem pessoas, inclusive agora, nesse momento, que estão passando a fazer atividade física porque elas não gastavam, né? Não gastavam energia, só que agora, ficando muito em casa, elas estão sentindo essa necessidade. Atividade física, uma boa alimentação tem total influência na saúde mental, né? Nós temos que entender que o corpo humano, ele é regido pelo cérebro, que possui várias substâncias químicas que vão interferir no nosso comportamento diário. Então, se eu não exerço uma atividade física e eu tenho uma baixa nessas substâncias, isso pode gerar, né, além de dor no corpo, né, às vezes a pessoa começa a ter muita dor de cabeça, ela pode ter tanto sintomas psicológicos como sintomas físicos, né, então essa questão, assim, de manter o corpo ativo, isso é necessário, o corpo humano, ele é feito para movimentar, então a pessoa fica assim, mas eu não sei, faz um alongamento, né, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada de academia na minha casa, né? Um pacotinho de feijão de 1 quilo serve de um pezinho, né? Mas eu não tenho aquelas cordas que para esticar, usa um cinto, né? Faz o alongamento, puxa, quer dizer, tem vários vídeos, inclusive, né, na internet, com aulas de pilates, com aulas de alongamento, quer dizer, o ideal é que a gente tente manter o nosso corpo em atividade, né? O ser humano, ele não é só corpo e nem só mente, é tudo ligado, nós somos um ser complexo, né? E uma coisa está ligada à outra. Então, se uma área não vai bem, vai afetar as outras, né? Então, nós temos que manter, né, uma certa regularidade, gastar energia, né? Sem falar que a gente pode colocar os membros da família para participar, né? Eu vi vários pais postando vídeos, fazendo os exercícios, e os filhos sendo o obstáculo, os meninos ajudando né? Vira até uma brincadeira de família. Então, a gente tem que saber, essa questão, né, do livro, da leitura, nós precisamos manter não só o corpo ativo, mas o cérebro. O cérebro, ele tem que ser incentivado, né, para novas conexões neurais. Isso é fator. Inclusive, aqui em casa tem um espaço aqui, um pouco maior, um espaço para praticar esporte, então aqui eu pratico aqui o vôlei, a peteca, atividades assim, com minha esposa e meu filho, sabe? E assim ameniza demais o estresse, a gente dorme assim com mais tranquilidade, e isso tem surtido um grande efeito. A diversão, ela precisa existir, né? Se a pessoa fala assim, mas eu não estou conseguindo nem assistir um filme, né? Assista sem obrigação, né? Às vezes ali só para divertir, desligar, né? Isso nos ajuda a levar um pouco de diversão. E essas brincadeiras que a gente faz em família, elas ajudam a movimentar o corpo, né? Manter o cérebro ativo, porque você vai usar ali criatividade, você vai ter que resolver formas diferentes de lidar com a situação. E você vai, de uma forma ou de outra, você vai estar ali rindo, conversando, né? Vai estar em interação e vai arrumar coisas para as crianças fazerem também, né? E os idosos também, tudo isso pode se adaptar para qualquer idade, né? Nós não podemos ficar parados. E falando em adaptar para os diversos públicos, para os idosos, para as crianças, como ajudar as crianças com necessidades especiais neste tempo? É necessário uma atenção extra com essas crianças? Com certeza, né? A pessoa com deficiência, ela normalmente, ela já seguiu uma rotina bem pesada no sentido de fazer outras terapias fora de casa, né? Então, assim, nós temos que olhar os dois lados da moeda. Não só a pessoa com deficiência, mas nós temos que olhar também os cuidadores.
tem que haver, sim, um cuidado especial. Por quê? Porque alguém vai ter que a gente também não esperava que essa pandemia fosse demorar tanto. Então, por exemplo, no caso de uma deficiência física, não está podendo fazer, por exemplo, a fisioterapia. Peraí, mas se demorar mais tempo, vai causar uma atrofia, né? Então, nós temos que tentar encontrar formas de resolver a situação, né? E aí a assistência social, a atenção básica vai ter que entrar em ação, né, nesse momento, porque nós já temos aí bastante tempo, então tem situação que não pode esperar. Então, as formas que as escolas estão encontrando para chegar para as crianças, a escola vai ter que pensar nas tecnologias assistivas também, porque a criança com deficiência, ela tem que ser acessada. Ela não pode ser excluída. Nós não podemos aí, né, permitir que aconteça a exclusão. Ah, não, deixa os outros fazem. Aquela criança ali, ela não tem condição de fazer, ela não vai ser. Tem sim que pensar uma forma de atingir essa criança, né? Seja com material impresso, né? Disponibilizar para a família buscar. Tem que se encontrar formas de atingir a todos, né? E aí a questão do atendimento educacional especial, ele tem que funcionar, né? E aí vai depender da deficiência, né? Quando as aulas voltarem, muitos poderão voltar, alguns não poderão, porque às vezes a deficiência é algo mais grave, e se ele, né, pegar o vírus ali, corre risco de morte. Então, muitas vezes, essa educação, ela vai ter que ser o inverso, ela vai ter que ir até a casa dessa criança, né? Então, nós vamos ter que encontrar formas de atender, sim, né? E a fisioterapia, por exemplo, peguei o exemplo da fisioterapia, dependendo do caso, realmente não vai poder esperar a pandemia passar. Justamente por quê? Porque pode causar danos, né? Então, essas crianças, elas precisam, sim, ter um olhar especial de acordo com a necessidade. E outra coisa, o cuidador, né? Geralmente, o cuidador está sendo o cuidador familiar, alguém da família. Esse cuidador também, ele vai estar ali bastante estressado diante de coisas que ele tem que fazer e que ele nunca tinha feito antes. Então, às vezes, vai ter que aprender a fazer um exercício físico com a criança, um alongamento, vai ter que ensinar a tarefa. Quer dizer, esse cuidador também, ele precisa ser visto e precisa também ser cuidado. Nós temos que ter um olhar especial. Está chegando aqui diversas perguntas, o tema está muito bom, e não sei se a gente vai dar conta de responder todas, mas eu vou fazendo uma síntese aqui. Por exemplo, a Juliana, ela está falando aqui da questão das pessoas que acreditam e as que não acreditam, né? Nessa questão do vírus, né? Uns falam que uns é direita e outros é esquerda, né? Quem acredita e quem não acredita. Então, até essa polêmica. E, completando aqui com a fala da Júlia, que é aluna do segundo período aqui da Unimontes, ela de letras portuguesa, ela fala aqui que é inevitável e é obrigatório esse isolamento social, né? E qual a melhor maneira de evitar essa fobia social, né? Então, os efeitos psicológicos do isolamento social podem também afetar as pessoas idosas. Como seria? Eu acho, assim, essa questão da direita e da esquerda, nós temos que entender que o vírus, ele é democrático, né? Ele não escolhe idade, questão social, ele é bem democrático, ele está aí para todos, né? Então, nós temos que ter essa consciência, né? E a nossa consciência, ela advém dos cuidados que a gente vai ter em relação à contaminação, né? Se eu não tenho cuidado, eu estou me predispondo a me contaminar, né? E aí, eu acho que o mais difícil do momento são os idosos. Por quê? Porque eles são os mais vulneráveis pela condição do próprio vírus, né? Ser mais letal para os idosos, e aí nós temos que ter um olhar especial. Os idosos, eles precisam ser mais amados nesse momento. Eles precisam ser mais bem cuidados, né? Nós não podemos relaxar no afeto que a gente demonstra. A gente não vai abraçar, mas a gente vai falar, a gente vai mandar cartinha, né?
os idosos, eles estão numa situação que está muito mais estressante pelo fato dessa questão do grupo de risco. Então, o medo para eles já é um medo maior, porque aí eles, né, muitos, inclusive, por exemplo, minha família, minha mãe está sozinha, ela mora sozinha. Só que aí a gente tem que criar uma força-tarefa para o cuidado. Peraí, quem é que vai tal dia, né? Cada família tem que encontrar uma forma, né, de fazer esse acompanhamento do idoso. O idoso, ele tem que ser olhado, porque o cognitivo, naturalmente, à medida que a idade vai passando, ele vai reduzindo a sua capacidade de avaliar a situação. Por exemplo, pode chegar ao ponto do idoso esquecer de comer, de tomar banho, né? Quer dizer, se não tem ninguém ali para orientar, os filhos, eles têm que se organizar, e aí vem também a questão da gente aumentar a nossa solidariedade, né, nesse momento, eu acho que nós estamos treinando muito isso agora, das pessoas se ajudarem a ter esse olhar para o idoso, né, e lembrando que essa fobia social, né, nós estamos falando aí de um transtorno mental também, né, nós estamos vivendo aí, vamos pensar aí de uma forma mais intensa nesse momento, mas o transtorno propriamente dito, quem vai desenvolver são algumas pessoas, não quer dizer que todo mundo vai passar por isso, né? Então, assim, cada um vai ter as suas questões, o seu nível de estresse, o seu nível de ansiedade. Agora, percebeu que está aumentando? Cuide-se, se olhe, né? E não sabendo fazer isso, nós temos aí vários projetos, por exemplo, da psicologia, inclusive, fazendo atendimento online gratuito, né? Para essas pessoas que não podem pagar. Então, cuidem-se. Está com dúvida que está adoecendo? Vá buscar ajuda. Professora, a senhora começou a falar aí sobre a questão da solidariedade. Eu vou casar a nossa outra pergunta que chegou aqui com uma colocação e uma pergunta também do professor Manuel, que trabalha com a gente na FABNorte. Ele fez uma colocação interessante. Durante décadas na educação, não tenho visto um despertar tão profundo da sociedade para com os profissionais da educação. Nesses quase 3 meses, temos visto muitos profissionais, através dos canais de informação, preocupados com as famílias em relação aos seus próprios filhos. Essa preocupação é justa frente aos tantos desafios da educação? Os profissionais da educação também não necessitam desta articulação da sociedade? Não seria esse elemento, ajudas específicas de profissionais da saúde, que viabilizariam os trabalhos na escola e aumentariam, assim, a qualidade do trabalho e, consequentemente, de vida desses profissionais? E aí eu finalizo com a pergunta o que vai ficar, na verdade, o que a senhora acha que vai ficar de positivo para a humanidade nessa pós-pandemia? Eu acho que o que tem ficado de mais marcante é a questão do reinventar-se, né? Nós estamos nos reinventando, e eu acho que os professores, inclusive, eles criaram um sistema de educação em apenas 2 meses, né? Quer dizer, falta aí o enxergar, né? Porque tem gente que fala assim, mas aula online, ninguém imagina o trabalho que dá para gravar um vídeo online, né? Um vídeo e postar online. E também as aulas remotas, né? Nós já temos aí algumas pesquisas falando desse cansaço de tanta vídeo alguma coisa, que nós estamos lives toda semana, aulas, né? Quer dizer, tem todo um trabalho por trás disso, e isso precisa ser valorizado, né? Então, assim, nossa resistência passa muito pelo fato, assim, o professor nem sempre é valorizado pelo que ele faz, né? Quer dizer, ele está tendo triplo de trabalho em casa e isso não está sendo visto, né? E isso precisa ser valorizado e enxergado. O professor, ele está, né, fazendo, né, o máximo que ele pode. Ele está aprendendo a lidar com as redes sociais, ele está aprendendo a mexer no computador de uma forma eficiente. Então, assim, nós precisamos enxergar que o professor, ele tem o seu valor, né? E aí, assim, nós temos que ter o cuidado, porque cada um de nós vai ter uma preocupação diferente diante das nossas vivências, né? Nós
não temos o direito de desvalorizar a preocupação de um com a preocupação do outro. Porque, por exemplo, tem pessoas que perderam o emprego, quer dizer, eles estão preocupados com comer, né? O que eu vou colocar na minha mesa de café amanhã cedo? E muitas vezes a gente acha, né? Vou preocupar com isso, não, tá tudo legal. Quer dizer, cada um vai ter o seu ponto de vista. Então, nós temos que respeitar o pensar e o preocupar de cada um em relação a esse momento que nós estamos vivendo. Não é muito fácil, não, porque às vezes a gente acha que é supérfluo. Mas para o indivíduo, às vezes aquilo tem um valor que nós não sabemos, às vezes, os motivos que ele valoriza tal coisa. Então, respeite, né? Não precisa querer mudar, porque nós não vamos mudar a forma de pensar das pessoas. Cada um sabe a dor e a delícia do que se vive, né? Então, é o respeito mesmo. Nós precisamos respeitar. Né? E a educação foi reinventada, né? Exatamente. Nós tivemos aí que reinventar, né? E tem uma pesquisa, um dado que a cada 10 professores, apenas 2 estão preparados e dispostos mesmo para lidar com a tecnologia na educação. Então, na nossa instituição, por exemplo, graças a Deus, todo mundo aí fez um esforço substancial e alcançamos aí esse objetivo de proporcionar mais qualidade nas aulas online. Claro que não substitui as aulas presenciais, né? Nada substitui o mestre, aquele contato. Né? Por isso nós estamos aí programando para voltar às aulas presenciais o mais breve possível. E nós sabemos, professora, que o enfrentamento de uma situação de emergência, como o caso da pandemia, não envolve apenas o setor da saúde ou educação, mas também outros atores, como instituições governamentais, ONGs, autoridades locais e a própria comunidade. Então, a pergunta que eu quero fazer para a senhora é quais as medidas imediatas que estes setores devem adotar para criar um clima de ordem e tranquilidade emocional para a população? Eu acho que essa questão de quais ações elas já estão sendo feitas, né? Que é pensar em políticas públicas para resolver, né, a situação imediata, né, do sentimento de eu tenho um lugar para me cuidar, eu tenho uma verba para que eu possa me manter. Então, assim, algumas medidas já estão sendo tomadas. Isso perpassa muito o sentimento de segurança da população, né? Então, a segurança, ela é nos dada por vários fatores, vários órgãos e várias instituições, né? Nós vamos ter que esperar um pouco para a gente tentar, porque, assim, o isolamento, por exemplo, a gente não vê um resultado no momento, né? Porém, a gente sabe que quanto mais isolamento, melhor o resultado, só que a gente não consegue perceber isso no momento que a gente está vivendo. Então, nós também não podemos desprezar que, né, os órgãos, eles estão agindo de uma forma, né, a área da saúde, por exemplo, né, tomando medidas que eles estão mostrando para a gente que tem eficiência, né, como que o tratamento vai. O problema maior é que a gente pensa assim, será se eu adoecer vai ter um respirador? Para mim é algo bem diretivo, né? Quer dizer, nós não temos essa garantia nesse momento, né? Mas nós estamos tendo aí várias áreas que estão conseguindo, né, oferecer aí vários serviços, várias prestações de ajuda à sociedade de uma forma geral. Né? Essa pergunta é bem ampla, né? A gente precisaria aí aprofundar de várias formas, porque ela é uma pergunta bem ampla, né? Eu não saberia dizer, assim, de todas as áreas, mas eu acho que muita coisa já está acontecendo, né? Nesse sentido de prestar um serviço à população, de devolver à população aquilo que ela sempre pagou, que são os impostos. Então, tem muita coisa aí que já está sendo feita. Lógico que precisamos sempre melhorar. Nunca vai estar bom, né? Precisamos sempre melhorar. E a gente precisa confiar um pouco mais de que isso vai dar certo, que a gente vai conseguir vencer esse momento tão difícil.
Eu acho que eu nem respondi a pergunta, mas assim, porque é uma pergunta muito complexa. Mas é a gente ter essa noção de que há alguma coisa, já tem bastante coisa, inclusive, que já está sendo feita. Uhum. Professora, você falou aí de diversas formas, né, que a nossa mente, o emocional pode ser atingido durante esse tempo. Eu acho que é uma pergunta que fica para todo mundo, né, para todos nós que estamos passando por essa crise, por esse momento de turbulência, é como que nós vamos recuperar a sanidade depois da pandemia. Esse recuperar, né, no sentido de pensar assim, como que eu vou voltar à minha vida dita normal, né? Primeira coisa, nós temos que ter a questão do entendimento de que o normal, ele que era no passado, não vai ser da mesma forma, né? Eu acho que nós vamos voltar mais fortalecidos no sentido de que nós vamos ter que mudar vários hábitos, né? Lidar com novas formas de relacionamento, né? Nós estamos tendo que viver situações aí que a gente não pensava que a gente ia viver nesse momento, quer dizer, nós vamos ter que continuar a nos reinventar. E aí, assim, realmente aquela questão que eu falei da flexibilidade, nós vamos ter que tentar aprender a lidar com novas situações, porque o futuro nós não sabemos o que vem, né? E como a gente quer uma garantia, né? Essa garantia ela não existe. Peraí, eu vou enlouquecer, né? Quando isso tudo passar, eu vou dar conta de assumir essa nova vida que eu vou ter? Nós não temos garantia do que vai retornar e do que vai ser totalmente diferente. O que nós sabemos é que tudo mudou e que não há uma possibilidade de voltar a ser como éramos antes. Tudo será diferente, né? Então nós temos que ter essa consciência de que tudo já está, né, diferente, né? Então é viver um dia de cada vez, é pensar aí naqueles cuidados, né, que a gente falou, que é não se cobrar do outro, cuidar de si, né? Buscar ter a rotina, buscar ter uma alimentação saudável, buscar ter atividade física, cuidar do sono, manter o cérebro ativo, né? Buscar atividade criativa, divertir-se, viver o hoje, né? Esse viver o hoje é importante. Muito bom, professora. Assim, são muitas perguntas e foi muito esclarecedora a palestra da senhora, todas as respostas. E nós estamos chegando ao final, né? E eu gostaria de encerrar aqui com essa mensagem da Leninha Alquimim, né? Estar na presença é trazer para dentro da gente o sentimento de gratidão, mesmo diante desses momentos desafiadores. Então, gostaria muito de agradecer a todos que participaram conosco, né, desse momento, de forma brilhante. Nós estamos aqui encerrando o segundo dia da Semana de Integração Científica FADENORTE, e como nós sentimos felizes, né, em conseguir reinventarmos em meio à crise que vivemos, para assim continuarmos dividindo o conhecimento e fazendo o nosso papel social frente à comunidade. Então, em tempos de pandemia, continuamos firmes no processo de ensino, pesquisa e extensão. Quero agradecer imensamente a professora Marajane por ter nos concedido a honra da sua presença virtual, né, provocando aí excelentes reflexões para todos nesta noite que tiveram o privilégio de acompanhar aqui essa live. A professora Vanusa também, que sempre muito dedicada conosco e contribuiu bastante para essa live de hoje. A todo o corpo docente e discente da FADENORTE, e aproveito aqui para convidarmos também para estarmos juntos amanhã, em uma noite que
falaremos de oportunidades, perspectivas, carreiras e decisões em cenário de crise, com Ismael Barbosa como nosso convidado especial. Então, eu, desde já, quero agradecer a todos, né? E que Deus abençoe a cada uma de vocês. Eu queria agradecer pela oportunidade e parabenizá-los pelo excelente evento, né? Eu acompanhei aí a divulgação, parabéns mesmo, estão aí despontando aí, fazendo chegar às pessoas, né, na casa das pessoas, conhecimentos variados. Obrigada pela oportunidade. E informações tão importantes, doutora Marajane, a gente tem certeza que muitas pessoas que ouviram hoje vão conseguir transmitir isso para outras pessoas, isso vai se multiplicar, como é o que a gente deve fazer com o conhecimento, né? Multiplicar sempre. Foi uma honra muito grande, viu? Um enorme prazer estar aqui com vocês, dividindo, como nós falamos antes de entrarmos no ar, né? Dividir a bancada aqui do nosso momento aqui hoje. Foi um prazer muito grande. Muito obrigada, doutora Marajane, foi um prazer. Doutor Célio, muito obrigada também. Obrigada. É isso aí. Então, eu espero contar com a senhora, professora Marajane, numa próxima oportunidade presencial, né, na nossa instituição. Com certeza. Para poder compartilhar um pouco mais dos seus conhecimentos. Fez cócegas nas nossas psiques, viu? Um abraço a todos e que Deus abençoe, viu? Tchau, um abraço. Tchau.